Olá, queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse tempo da Quaresma. Queremos pedir a Deus que abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 15 de fevereiro de 2024, nessa quinta-feira, depois das cinzas. E o evangelho que nós temos para refletir hoje é tirado de Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Por quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, iniciamos esse tempo da Quaresma, são 40 dias até iniciar o Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa. Então nós temos 40 dias aí para refletir, nos preparar para celebrar a ressurreição de Jesus. Esses 40 nos lembram os 40 anos do povo no deserto, nos lembra os 40 dias que Jesus esteve no deserto sendo tentado e tantas outras referências de 40 que temos na Sagrada Escritura. 40 é um número simbólico que quer dizer o tempo necessário para a gente se converter e fazer a experiência da graça e da presença de Deus. Então o número simbólico 40 quer dizer isso. O tempo necessário para se converter, para superar as tentações e para fazer a experiência da presença e da graça de Deus em nossa vida. Cada um de nós tem os seus 40 anos ou 40 dias que a gente busca realizar. Então, por isso que Jesus ontem já nos alertou. Cuidado com a prática da esmola, cuidado com a prática da oração e cuidado com o jejum, para que você não faça essas realidades religiosas e de caridade para se aproveitar e ter fama disso, mas que seja sempre algo oculto, que só Deus vai ver, porque Deus irá reconhecer que estamos fazendo de coração e não estamos fazendo nenhuma caridade, nem temos títulos de oração e muito menos jejum em benefício próprio, em busca de fama ou de reconhecimento. Por isso as nossas referências da vida é sempre isso, lembrando que caridade em relação ao outro, oração em relação a Deus e jejum em relação a nós mesmos. Você faz jejum para você se educar. O evangelho de hoje já vem de Lucas, e Lucas nos traz essa referência, né? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Jesus está falando aos discípulos, não está falando à multidão no primeiro momento. E aquilo que ele fala aos discípulos é o que vai acontecer em Jerusalém. Quando usa a expressão Filho do Homem, quer dizer o Deus humanizado, Deus encarnado. Pessoal, olha, esse Deus encarnado aqui, esse Deus humanizado, essa segunda pessoa da Santíssima Trindade que assumiu a carne humana e entrou na história dentro do tempo e do espaço, esse vai sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Essa afirmação de Jesus é extremamente dura para quem a ouviu. Para quem a ouviu é extremamente dura escutar isso de Jesus. Quer dizer, ele é o Deus humanizado, mas esse Deus humanizado vai sofrer muito. A gente não quer sofrer, a gente reza para se livrar do sofrimento. A gente faz de tudo para se livrar dele, a gente faz de tudo para ficar o mais longe possível das realidades e sofrimentos dentro da nossa vida. E ele diz, esse Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado, e aí ele coloca 3 categorias importantíssimas na época. Os anciãos tinham o poder econômico, os sumos sacerdotes, o poder religioso, os doutores da lei, e também o poder religioso. Então, nós estamos aí diante de pessoas que têm o poder na mão. O poder religioso, o poder econômico e o poder político também. São eles que mandam, né? Apesar que Jerusalém está sob o domínio de Roma, do Império Romano, mas ali essas autoridades são as autoridades máximas da época, viu? Depois ser morto
e ressuscitar no terceiro dia. A ressurreição é algo estranho, eles não têm experiência da ressurreição. Mas do sofrimento, sim. Da rejeição das autoridades políticas, econômicas e religiosas, simbolizada por esses três grupos, sim. Ser morto, sim. Ressurreição, eles não tinham a mínima ideia do que é isso. Ressuscitar ao terceiro dia, a gente não tem a mínima ideia do que é isso. Então, para eles, é uma frase extremamente complicada de ouvir. Como é que entender e digerir isso? E depois Jesus diz para todos. Aí é para todos. A todos que estão diante dele. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Então, o seguimento de Jesus significa isso. A gente abandonar a nós mesmos. A gente assumir o peso da cruz é assumir quem nós somos, né? Assumir o que nós temos de mais frágil. Viu? Assumir o peso e a consequência da gente seguir Jesus. Então, renunciar a si mesmo é colocar Jesus à minha frente. Ele é mais importante do que eu. Eu sempre pensei, sempre lutei, graças a Deus, agradeço a Deus por isso. Nunca achei que eu sou mais importante do que a igreja, ou a congregação na qual eu fiz parte, ou a paróquia na qual eu sou responsável. A paróquia na qual eu sou responsável, ela é maior do que eu. Entendeu? A congregação é maior do que eu. Os santuários que eu vivi são maiores do que nós, os padres, apesar que às vezes temos a tentação de querer ser maior do que Deus, ou aparecer mais do que Deus. A fama nos corrompe profundamente. A fama e a vaidade nos corrompe profundamente. E o poder, muito mais. Viu? Então, nós renunciar a si mesmo Deus é mais importante do que a gente. Nossa Senhora Aparecida é mais importante do que a gente. O Pai Eterno é mais importante do que a gente. A paróquia em que eu estou é mais importante do que eu. Tanto que se eu morrer e sair, ela vai continuar existindo e cumprindo o seu papel da melhor forma possível. Por isso, renunciar a nós mesmos é a gente não colocar a minha vontade na frente. Um homem verdadeiramente livre é aquele que faz o que não quer. O homem verdadeiramente livre é aquele que faz o que não quer. Aquele que limita o seu querer, ou faz aquilo que não deseja. Esse é o homem livre. E aí nós vamos buscando e seguir Jesus, viu? E aí vem talvez depois a outra frase que é extremamente profunda e verdadeira para a gente. Talvez essa é uma das questões mais emblemática da vida. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E a grande pergunta, e talvez a pergunta do século: com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? De que adianta a gente ganhar o mundo inteiro se a gente se destrói? Eu já vi gente que queria ganhar o mundo inteiro e se perdeu. A gente tem muitos artistas que tinham tudo aquilo que o ser humano quer. Eram ricos, bonitos, jovens, famosos e se destruíram. Dentro da igreja, a mesma coisa. Muita gente que tinha tudo para ser exemplarmente santos e se destruíram. De que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente se perde e se destrói a si mesmo? O que vale mais do que a sua própria vida? Por isso o evangelho de hoje ele é muito significativo. A gente seguir um Jesus Cristo que fala que vai sofrer, que vai ser rejeitado, morto, ressuscitar, e esse homem que fala isso pra gente, diz que eu preciso renunciar a mim mesmo, viu? Assumir o peso da cruz de ser eu quem sou, viu? É aquela velha coisa, ninguém sabe a alegria e a tristeza de ser quem eu sou, como diz o poeta. A alegria e a tristeza de ser quem eu sou. E ao mesmo tempo, seguir Jesus Cristo, saber que não adianta a gente querer ganhar a vida, é melhor gastar a vida fazendo o que Jesus quer, do que a gente pensar em gastar a vida pensando só na gente mesmo. Ou a grande questão, o que adianta ganhar o mundo inteiro se você vai se perder e se destruir? Que Deus abençoe e ilumine a todos nós e nos fortaleça. Rezemos a oração da campanha da fraternidade. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas
santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violências e guerra. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Um abraço, até mais.